Jacques Wagner confirmou nesta quarta-feira sua saída da liderança do governo no Senado Federal. Decisão que foi tomada após uma reunião com o presidente Lula e acontece em meio à pressão política gerada pelas investigações da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Em publicação nas redes sociais, Wagner afirmou que a decisão foi tomada de forma conjunta com o presidente e que, a partir de agora, pretende concentrar esforços em sua defesa e nas articulações políticas para as eleições de 2026. O senador reafirma que é inocente e nega qualquer irregularidade apontada pelas investigações. Vamos para o telão mostrar também a manifestação do senador Jacques Wagner sobre isso. Era a expectativa de que ele mesmo pudesse chegar nesse acordo com o presidente Lula e deixar a liderança do governo para que essa relação dele, essa suposta relação dele com o caso Master, não interfira nas campanhas eleitorais do presidente Lula, de outras lideranças do partido e dele mesmo, de Jacques Wagner, que está aí concorrendo à reeleição ao Senado pelo PT da Bahia. Então vamos lá, ele disse o seguinte, isso foi ontem. Acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos e decidimos em comum acordo que eu me afastarei da liderança do governo do Senado neste momento. A minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo, bem como minha própria reeleição ao lado do Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o objetivo coletivo que vem transformando a Bahia e o Brasil. Então, eu já quero vir para cá e eu vou até para a fechada para falar para o Felipe o seguinte... Felipe, quem ganhou a aposta? Fui eu ou foi você? Eu disse que Jacques Wagner ia sair, inventando uma justificativa honrosa para sair dessa sem usar apenas o caso Master. E você disse que ele poderia sair usando, sim, esse artifício e que seria bom que ele usasse. Seria mais justo, mais honroso e mais ético que ele usasse o artifício de estou deixando a liderança para me dedicar a minha defesa. Ele acabou usando as duas coisas, mas você ganhou mais. Se a gente puder colocar na balança, eu acho que você saiu ganhando. Eu nunca ganho de você, Nira. Você sempre ganha de mim, de longe. Né? De longe, de longe. Agora, você vê, né? Você vê, interessante, cara. Quando você pega, por exemplo, essa mensagem, né? Esse post aí do Jacques Wagner, também tem muito simbolismo, né? Primeiro que ele fala que tinha uma conversa de amigos com o presidente Lula, ou seja, mostrando a proximidade com o governo Lula. Segundo, que ele coloca que não foi demitido. Ele fala, em comum acordo, a gente decidiu que eu sairia do cargo de líder do governo no Senado Federal. Né? E terceiro, Neira, que ele falou aquilo que a gente comentou aqui no programa passado. Aliás, estou achando que Jacques Wagner assiste o programa Contexto aqui, viu? Porque ele exatamente foi assim, eu estou saindo para me dedicar à minha defesa e também me dedicar ao processo de reeleição do Lula, do Jerônimo e o meu processo de reeleição. Então, ou seja, ele dá a entender que tem proximidade com o Lula, dá a entender que não foi demitido, mas resolveu em comum acordo sair fora para se dedicar à defesa e o processo eleitoral desse ano. Então, tem muito simbolismo nessas mensagens aí. Agora, na minha opinião, essa mensagem para o Lula não foi tão boa assim, não. Né? Primeiro, que mais uma vez, Jacques Wagner coloca o Lula no fogo, né? Mostrando proximidade, mostrando amizade, mostrando o respeito e o deferimento que o Lula tem em relação a ele, no momento em que ele está no auge e está alvo da investigação do Banco Master. Né? Então, eu creio que ele deveria ter sido muito mais técnico e ter deixado o Lula de fora dessa situação. Mas ele falou o óbvio, né? Vou sair para me dedicar à minha defesa. Né? O que deveria ter sido feito, eu acho muito mais honroso do que buscar outras justificativas para a saída dele, até porque o povo não é bobo. E ele percebeu isso e, com toda certeza, teve a ajuda de marqueteiro para ele fazer essa nota. Felipe, aí vem uma pergunta crucial para as eleições de 2026. Até onde o fator Master é qualificante ou é prejudicial para as campanhas em 2026? Porque muita coisa ainda pode acontecer. Se a gente for pensar, do início do ano para cá, quanta coisa do Banco Master vai sendo divulgada a conta-gotas, se for assim até o processo eleitoral, você imagina quanta gente vai ser prejudicada aí ao longo das eleições? Vai ser surpresa atrás de surpresa. Então, quão importante, quão relevante é o fator Master para as eleições de 2026? Eu acho que vai ser fundamental, né? Vai ser importantíssima a questão do Master. A questão do Master, na minha opinião, né, que a grosso modo, né, é
sobre corrupção que a gente está falando, né, sobre a cooptação do sistema político pelo sistema econômico financeiro, vai estar no cerne da questão, né, e a gente nem sabe ainda quais são os políticos implicados com a investigação do Banco Master. Infelizmente, por conta da investigação, né, que é a conta-gotas, a gente só sabe, semana após semana, quem são os políticos que tiveram algum tipo de benefício em relação ao Banco Master. Eu não tenho dúvida, né, que a população estarrecida, né, irá, na hora de votar, levar isso em consideração, né? Por isso que o Jacques Wagner está numa situação complicada, por isso que o Ciro Nogueira está numa situação complicada. Quando você pega, por exemplo, a pesquisa eleitoral no Senado Federal, no Piauí, você vê que o Ciro Nogueira está lá atrás, né? Por que isso? Porque a população entende que aquilo lá é uma coisa errada, que a justificativa que o Ciro Nogueira deu e outros políticos relacionados com o Banco Master e Daniel Vocaro está muito aquém do que a sociedade quer como justificativa, né? Então, com toda certeza, o Banco Master, as investigações irão ser determinantes no processo eleitoral desse ano. E eu estou imaginando, Neila, quando você vê, por exemplo, que a classe política está, de certa forma, inerte em relação à acusação do Jacques Wagner, como esteve também inerte em relação às acusações do Ciro Nogueira, mostrando, ao mesmo tempo, um respeito e um medo e um receio de ser o próximo, né? Mostra claramente que a classe política em Brasília está desesperada com como que vai ser a investigação do Banco Master durante esse ano, que é ano eleitoral. Então vai repercutir muito. Bom, continuamos falando sobre a saída do Jacques Wagner, da liderança do governo, que foi a primeira baixa de um líder do atual mandato de Lula no Congresso, provocada por uma crise política e não por um rearranjo ministerial. A gente vai conferir no nosso portal mais detalhes sobre esse assunto. Podem jogar para mim, produção, essa matéria ali no telão, que eu também não tenho ela aqui, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Jacques Wagner, sim, é a primeira liderança que deixa o Congresso Nacional a pedido, né, do presidente Lula. A gente fala demissão, mas eles dizem que foi em comum acordo. Se tivermos essa matéria aí do portal, vocês me falam para a gente poder jogar e explicar para a nossa audiência. Me contem, temos? Temos, não temos? Temos, então vamos lá. Jacques é a primeira demissão de Lula no Congresso e expõe articulação frágil. O senador sob crise, cai, não por rearranjo ministerial. O sucessor terá que ter um diálogo com Davi Alcolumbre, principalmente sobre as pautas importantes para o governo federal, como PEC 6x1 e PEC da Segurança Pública, PL 6x1 e PEC da Segurança Pública. Então, foi a primeira baixa de um líder do atual mandato de Lula no Congresso, que foi provocada por essa crise política. Esse movimento difere, por exemplo, da saída de Zé Guimarães, da liderança do governo, que acabou deixando a liderança do governo na Câmara dos Deputados para ir para o lugar da Gleisi Hoffmann no Ministério, para ser ali o interlocutor do governo com o Congresso. Já no caso de Jacques, essa saída foi tratada nos bastidores como uma espécie de demissão política, foi o que eu disse para vocês. Apesar de, nas redes sociais, aí o Jacques Wagner dizer que foi um acordo, uma decisão em consenso, foi tratada como demissão, sim. O risco avaliado no Planalto era de que a permanência de Jacques na liderança poderia contaminar a reeleição de Lula, a campanha dele, que começa oficialmente em agosto. O senador foi alvo da Operação Compliance Zero, nona fase da Operação Compliance Zero, que teve ele como principal alvo aí das buscas e apreensão. Levou relógios, se não me engano, 13 relógios, $55 mil, mais um valor em euros, que eu não vou me lembrar aqui agora qual é o valor total. Nas redes sociais, Jacques Wagner negou as irregularidades, diz que a prioridade agora é se preocupar com a sua defesa e com a reeleição dele e do presidente Lula. Essa saída também expõe essa articulação frágil no Congresso. Jacques era um dos nomes fortes do governo no Senado, mas a relação do Planalto com a Casa acumula derrotas, várias, entre elas a indicação do AGU Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, que não foi aprovada na sabatina do Senado. Então, derrota enorme, gigantesca. Há décadas não havia uma negativa da sabatina para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, faltou articulação política ali de Jacques Wagner, da liderança da Câmara dos Deputados, de Gleisi Hoffmann, que estava no Ministério das Relações Institucionais.
Então, faltou articulação de todos e Jacques Wagner, que era um dos maiores articuladores e aliados do presidente Lula há décadas também, não conseguiu cumprir esse papel. O presidente Lula não entrou na jogada e acabaram perdendo essa indicação. Dentro do PT, uma ala defendia a saída do senador para reduzir esse desgaste eleitoral. Outra avaliava que a troca poderia soar como admissão de culpa. Mas ainda há tempo, né? Ainda há tempo para que essa admissão de culpa seja diluída. Ainda há tempo. Então, preferiram que ele saísse do cargo para que isso não resvale futuramente, porque não se sabe o que vai se ter dessas investigações daqui para frente. Se houver mais fatos e provas contra Jacques Wagner, aí sim pode prejudicar de fato a campanha do presidente Lula e ainda há tempo. A gente está em junho, a campanha começa de fato em agosto, dá tempo de lidar com esse tipo de crise neste momento. Ainda assim, Wagner era considerado um dos principais ativos do Senado, aliado histórico do presidente Lula, principalmente na Bahia, estado importantíssimo para o PT. O ex-ministro e parlamentar ocupava essa posição estratégica com grande peso de liderança, mas que não conseguiu articular dentro da Casa Alta neste momento com Davi Alcolumbre. Então, esse episódio reforça as cobranças sobre a articulação política no governo. Desde o início do terceiro mandato, e olha que tem 3 anos, quase 4, que a gente vem falando sobre isso, que o governo Lula foi eleito sem uma base dentro do Congresso Nacional. Não há presidente que consiga apoiar projetos importantes sem base dentro do Congresso. E aí cabia a essas lideranças tentar articular isso, mas não conseguiram. Então, essa derrota simbólica, a maior, como eu disse, foi a rejeição de Jorge Messias, porque nunca antes, em 132 anos, isso havia acontecido. Tinha tempo. Eu continuo aqui para falar sobre o desgaste entre Flávio Bolsonaro e